Finalmente chegou a hora de dar uma analisada em um dos meus livros nacionais contemporâneos favoritos. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de analisar um livro que eu já indiquei muitas e muitas vezes para vocês aqui no canal, que é Subúrbio, do Fernando Bonassi. Apesar de indicar muito esse livro, eu já vou mandar real pra você que ele não é pra todo mundo. No maior estilo grotesco que eu particularmente amo na literatura, eu tenho a obrigação de te avisar que esse livro é muito violento, porque ele mostra a degradação humana no seu instinto mais podre, porque aqui nós vamos encontrar cenas de pedofilia, linchamento e coisas piores, se é que é possível. E é gráfico, tá? Eu não vou mentir que não é. Inclusive, Lolita, perto disso aqui, é fichinha. Não porque o que acontece em Lolita é menos aterrorizante do que acontece aqui, não é isso, mas acontece que esse livro faz uso de um estilo da literatura que faz com que esse livro se torne muito mais asqueroso, digamos que como se ele te deixasse enojado, que é o que a gente chama de estilo grotesco. Uma literatura que leva seus personagens aos instintos mais animalescos e asquerosos possível. Inclusive fazem uso das palavras para tornar cada pequena situação o mais medonha e nojenta possível. Como se o intuito desse tipo de livro fosse literalmente fazer o leitor passar mal. No caso de O Subúrbio, até o local da história foi pensado para ser realista. Acontece aqui em São Caetano, em São Paulo, e como o próprio nome já diz, se trata de uma história que se passa em um subúrbio. E essa noção já imprime uma série de significados que, ainda que sejam pré-conceituosos, definem a grande maioria. E quais seriam esses pré-conceitos? Seriam aqueles que dizem respeito que a grande maioria da população que vive em subúrbios é mais carente. Uma população que também transita e detém menos dinheiro. Geralmente a moradia é mais barata, o alimento é mais barato, todos esses recursos necessários para viver são mais baratos. Tanto que muita gente opta por viver no subúrbio porque deseja tentar ter uma vida mais confortável. Com toda essa realidade, o autor nos conduz para uma das casas dessa região, talvez a casa mais carente que existe naquela rua. Só com o início, o estilo grotesco já vai se desenhando, porque por conta da disposição das palavras e as características do ambiente, do local, de como as coisas foram construídas, já faz com que o leitor seja apresentado a um lugar podre, que cada vez mais se destrói. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Perceber que os moradores daquela casa, o casal de velhos, é como uma espécie de extensão dela. É como se a opção do autor em apresentar primeiro a casa e depois os personagens desse a sensação que esses moradores fossem uma extensão da casa, fosse uma espécie de novo cômodo da casa, e não o contrário. Como se aqueles velhos sem nome, sem identidade, é assim que os chamam o tempo todo, os velhos, fossem uma espécie de nascimento daquela casa, uma reprodução, como se eles fossem nascendo, se desenvolvendo a partir daquelas paredes que estão caindo aos pedaços. E eu não sei como vocês interpretam isso, só que lendo esse livro eu senti que esse subúrbio, essa casa, conversava muito com o próprio Cortiço do Aloysio de Azevedo, porque o lugar cortiço, o ambiente cortiço soa vivo, como se ele até mesmo se alimentasse de seus habitantes. E é bem semelhante ao que acontece aqui. O fato de os personagens não terem um nome, ser sempre a velha, o velho, a mulher, a criança, faz com que toda essa podridão se torne ainda mais real. Como se sem identidades aquelas pessoas não tivessem importância ou fizessem parte de uma coisa que está muito além da capacidade delas. Como se o mundo fosse acontecer independentemente da vontade delas, como se o fato de estar sem identidade imprimisse uma falta de importância que as fazem se tornar pessoas que não importam, o que tentem fazer, que busquem realizar. O mundo tá podre e esse mesmo mundo vai contaminá-las, querendo ou não. A escrita grotesca então se faz a partir dessa animalização, quando os valores entre
humanos e animais são trocados e às vezes até mesmo entre objetos, como se um objeto passasse a ter características vivas e não mais aquela pessoa. Como se até o buraco que o velho acaba cavando para ver a vizinha dele tomando banho fosse mais vivo do que ele. Porque no momento em que ele passa a se masturbar, olhando através daquele buraco, ele se torna um completo animal que está sendo totalmente levado pelos seus instintos animais. E o que dizer da relação desse casal de velhos? Como imaginado, a partir dessa realidade, dessa podridão inteira, eles não estão mais juntos. Na verdade, eles meio que se aturam, eles convivem junto por comodidade, por costume, já que deixaram há muito tempo de ser marido e mulher. E pessoalmente, a visão que eu tive lendo essa história é que eles nunca foram. E quantas relações a gente conhece, né, gente? Feitas à base do medo, do desespero, dos costumes. Muita gente, inclusive, diz que relacionamentos de antigamente duravam mais do que hoje. Mas será que realmente dura porque esse casal se ama ou porque os costumes da época diziam e imprimiam sobre essas pessoas que elas não poderiam se separar até a morte? E é isso que os dois realmente esperam. O tempo todo eles estão um esperando pela morte do outro. E toda essa espera, todo esse tédio é transpassado para a voz na narrativa, porque ela é escrita cheia de pausas, com pontos finais. Como se exigisse que o leitor fizesse aquela pausa e sentisse o peso daquela palavra. É quase como pancadas, até mesmo nas cenas de linchamento, palavras como soco, murro, cuspe, tudo isso é separado por pontos finais. É como se o leitor sentisse e ouvisse até o peso de cada um desses golpes. Porque a narrativa ela não desliza, como por exemplo, então desferiu um chute ao encontro do estômago. Mas é algo mais forte, mais direto, como no estômago. Soco, chute, cuspe, soco. E desculpa a minha opinião, mas isso pra mim soa absurdamente poético. E antes que vocês iam me chamar de louca, eu não digo que é poético por causa da temática, mas a maneira com que a disponibilização das palavras faz com que a narrativa se torne ainda mais significativa, se torne ainda mais viva. Então quando eu digo que algo é poético na literatura, eu digo sobre isso, sobre a maneira com que o local de cada palavra dita o ritmo da história. Um ritmo que vai nutrir o significado, o propósito daquela história. E nesse livro aqui é chocar. E de denunciar também, é claro, como fica no caso da pedofilia, que é narrado aqui no momento em que esse velho fica totalmente obcecado por uma garotinha. E sabe o que é mais doloroso sobre tudo isso? É o quanto é comum. Adultos ou velhos pedófilos que tiram vantagem daquela criança que é abandonada, que é sozinha, que não tem o amparo da família para satisfazer as suas vontades doentias. E numa visão particular, eu acredito que se aqui na capital isso já acontece horrores, imagine em subúrbio. Em cidades pequenas que são consideradas calmas, muito pacíficas, em que esse tipo de coisa seria ainda mais escondida. Como eu disse, esse livro não é para todo mundo, mas aos meus olhos ele tem um imenso potencial de arte quando o assunto é literatura. Como se ele fosse uma espécie de neonaturalismo que narra o quanto a podridão humana ainda existe, a qual muita gente finge que não vê. Então, se isso te desperta alguma espécie de curiosidade no ponto de vista literário, ou até mesmo para compreender um pouco mais sobre como se constrói esse estilo grotesco na literatura, eu indico muito essa leitura. O link de compra, inclusive, vai estar aí no box de informações. Lembrando que comprando pelo meu link, não só esse livro, qualquer outro, um livro até mais bonitinho, né, no caso, você ajuda muito o canal a crescer. Você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Gente, não se esqueçam de participar do nosso sorteio. O grande dia tá chegando, o link vai estar aí embaixo. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!